Deixa eu colocar uma pergunta pra vocês. Eu gosto muito das threads que você faz ali no Twitter, porque você mostra figuras históricas super importantes pro país, que são negras e que acabam passando despercebidas numa educação que, vamos dizer, é brancocêntrica. Nesse sentido. É isso, eurocêntrica. Aqui no nosso país, assim. A gente vê hoje em dia uma onda de revisionismo histórico muito grande, assim. Tem gente discutindo a importância de algumas dessas figuras. Queria saber o que é que vocês acham do Zumbi dos Palmares hoje em dia, se vocês acham que ele tem que ser rediscutido, se ele tem que ser revisitado. Ele precisa ser rediscutido o tempo todo. Porque, primeiro, que existe muita falácia e muita mentira sobre Zumbi de Palmares. A gente precisa convir e entender que, para começar, não existe nem vestígio do que foi Palmares. Existe ainda uma discussão de que Palmares não foi só um quilombo, foram 4 ou 5 quilombos. Existe a discussão de que a Aqualtune não foi nenhuma pessoa, foi um quilombo. Então a gente precisa revisitar isso. Só uma parte, desculpa te interromper, claro, mas eu acho que cabe bem no momento da tua fala, que é o seguinte, tem uma série da Netflix chamada Guerras do Brasil, que trata um pouco desse tema. Recomendo aqui ao ouvinte a conferir essa série que fala um pouco dos conflitos interraciais brasileiros, e é muito interessante. Desculpa, pode seguir. Não, mas é muito isso, e a gente precisa questionar as fontes, efetivamente, porque existe uma tendência eurocêntrica, uma tendência das pessoas que estavam lá fazendo a historiografia na época, eles não iriam considerar a vida de um negro. Você acha que o Império, a coroa, ia estourar um quilombo, ia levar uma equipe para fazer toda uma investigação antropológica para falar, nossa, vamos guardar o vestígio da vida dessas pessoas? Não, eles extinguiam e tentavam eximar ao máximo, assim. Não precisa efetivamente revisitar. Mas Zumbi, ele foi um grande líder e, por exemplo, uma das falácias que as pessoas falam sobre ele é sobre a questão dele ser escravista. Quem trouxe essa falácia para a sociedade foi o Leandro Narlock, se eu não me engano, mas não existe bibliografia antes de 2010 que fundamenta isso. Olha, desculpa, só para a gente finalizar, eu vou passar a palavra para o Paulo também, mas isso já não vem das próprias etnias africanas que escravizavam também os seus povos, as tribos inimigas, os adversários ali? Sim, porém, assim, vamos lembrar de que foi Palmares. Palmares resistiu durante quase 100 anos. Os últimos 15 anos de Palmares foi onde Zumbi assumiu a sua posição como rei de Palmares, foram anos de fuga. Sim. Como que em qual história da humanidade você conseguiu manter uma sociedade escravista se você estava em fuga? Ô Paulo, o que você pensa a respeito nessa questão do Fefito? Eu acrescento aí entre os nomes, talvez, que Fefito tenha motivado a sua questão, não só o Zumbi, mas Dandara, mulher dele, o tio dele, que me foge, Gangazumba, o próprio Dragão do Mar, né, que dá nome a um centro cinematográfico no Ceará, que atuou no Nordeste brasileiro muito antes. Inclusive, o Nordeste é a vanguarda da liberdade nesse país. Muito antes da lei ser promulgada, a Lei Áurea, né, em 1888. Sim. Como é que você vê essa questão colocada pelo Fefito, Paulo? Bom, eu acho que o meu problema com o Zumbi, ou com a narrativa, é com a narrativa que se criou em torno do Zumbi. Porque é o seguinte, do ponto de vista prático, de uma população negra marginalizada e tal, e pobre, coisa e tal, uma figura como o Zumbi dos Palmares, ela é importante do ponto de vista histórico? Mas do ponto de vista prático, o que um negro como eu, jovem, sim, sei lá, 20 anos jovem, né, ou há 30, vendo uma figura como o Zumbi, o que isso traz para mim no meu imaginário? Causa em mim uma certa indignação, uma certa rebeldia e revolta contra uma sociedade escravista e tal, que não existe mais. Então, do ponto de vista prático, eu acho que o que fizeram, eu não sei se foi propriamente o movimento negro, mas certamente os movimentos negros com um apoio político, foi transformar todas as referências que existiam da população negra no Brasil no Zumbi. Então, quando se fala em negritude no Brasil, é Zumbi, é o 20 de novembro e tal. Então, concentraram toda a luta antirracista do Brasil em torno da figura de Zumbi. Isso, para mim, é muito problemático. Porque, do ponto de vista prático, não me acrescenta em nada. Assim, é legal, poxa, a história é bonita, de resistência e tal. O Rocha Pita, que é um dos primeiros historiadores, acho que a segunda história do Brasil publicada,
aqui no Brasil, ele trata o Palmares como uma Troia negra. Então ele faz considerações bastante elogiosas, apesar de ser eurocêntrico, como dizem. Ele não só defenece, ele fala, perderam a batalha e tal, mas foi um movimento de resistência importante. Mas eu fico olhando para o jovem, que é o meu aluno lá na escola. Então, e aí, o que é mais importante para aquele jovenzinho que se vê impotente? É o Zumbi ou é o Paula Brito, do qual eu posso falar daqui um pouco, que é o primeiro editor brasileiro?